Golaço, pessoal, o PLP 18 dos combustíveis foi aprovado. Isso é uma notícia maravilhosa para o Brasil. Fala aí, galera do Ranking, beleza? Tivemos uma notícia incrível de que agora no Senado foi aprovado o PLP que diminui o ICMS de combustível, ou seja, vai baixar o preço da gasolina na ponta, ou seja, menos inflação, menos dor no bolso do brasileiro, menos dor no seu bolso. E essa votação já voltou para a Câmara, porque primeiro foi na Câmara dos Deputados, aprovado, foi para o Senado, aprovado com pequenas mudanças, voltou para a Câmara em votação simbólica, que ela é rápida, a jato, aprovado, está na mão do presidente Bolsonaro sancionar agora essa lei para passar a valer. Deve ser aprovado porque é uma iniciativa super apoiada pelo Ministério da Economia, pelo próprio Poder Executivo e pelo Presidente da República. Então, basicamente, o que essa lei fala, pessoal? A gente sabe que os estados começaram a encher seus cofres de dinheiro porque a inflação veio galopante, o preço da gasolina disparou no Brasil e o ICMS sobre os combustíveis, sobre a energia, é uma das maiores fontes de arrecadação dos estados. Os estados sabem que é fácil arrecadar porque são poucas empresas muito grandes. Ao longo dos anos eles foram enfiando a faca, foram aumentando o ICMS, então 18, 20, 22, 25, tem ICMS que chega a 32% sobre o preço da sua gasolina. Então quando você acha que a gasolina está cara, e ela está mesmo, tem várias causas, mas o maior vilão disparado é o ICMS dos estados que metem a mão e metem a faca no seu bolso. Agora, com essa lei, o teto do ICMS será o teto de bens essenciais, que é de 17%. Então, imposto baixando, pela lei da competição, automaticamente os preços devem baixar, e isso é um tiro muito bom para aliviar o problema da inflação, um problema que faz os brasileiros sofrerem muito, especialmente os mais humildes. Quais eram as objeções? Quem que estava contra esse projeto? Então, basicamente, tinha dois tipos de argumentação. Primeiro, quem está um pouco mais desavisado fala, puxa, não pode fazer isso porque vai furar o teto dos gastos, né? Vai furar aumento do buraco nas contas públicas, você vai baixar a arrecadação. Primeira coisa, o teto dos gastos não fala sobre a arrecadação, ele fala sobre o gasto público, sobre o desembolso. Então, basicamente, a lei do teto fala que se você tem X de gasto, você só pode ir aumentando ano a ano de acordo com a inflação. Nesse caso, o que você está fazendo? Você não está mexendo com gasto, você está mexendo com a arrecadação. A arrecadação pública explodiu durante a pandemia, a inflação, como eu mencionei, aumentou os preços de tudo, ICMS em cima de gasolina cara, mais dinheiro para os estados. Então o estado ficou com um cofre gordo, e aí basicamente o que os governadores poderiam fazer? Os governadores começaram a olhar, pô, beleza, o caixa tá cheio aqui, entrou um monte de grana. De ICMS cobrado em cima do povo humilde, de ICMS cobrado em cima de energia elétrica, em cima do povo humilde. O que a gente faz com essa grana? Duas possibilidades. Ou o governador pega essa pilha de grana e torra, faz um monte de obra populista, começa a aumentar o salário da companheirada, começa a fazer cabide de emprego, começa a torrar com cabo eleitoral de campanha, ou então faz o que o Congresso fez agora, que é baixar o ICMS e tirar essa gordura toda que está na mão dos estados, fazendo com que a arrecadação volte ao patamar que estava antes. Porque pensa que a arrecadação explodiu com a pandemia. Com essa lei que baixa o ICMS, não é que o Estado vai perder, ele simplesmente vai devolver uma parte dessa gordura. Ainda assim, os estados vão receber 10 bilhões a mais do que antes da pandemia, então eles ainda assim estão no lucro, mas não ficam com aquela gordura toda enfiada nas costas do brasileiro. Então, pessoal, nada disso de furar o teto dos gastos é balela, o teto dos gastos é sobre despesas, e nada disso de tirar dinheiro. Agora vai ter que desmontar o serviço público, coitado dos estadinhos que vão ficar sem dinheiro para gastar. Não, porque eles ainda assim, mesmo com essa redução, eles vão ter mais dinheiro do que tinham antes. É um imposto que, reduzindo, vai impactar na bomba, e o combustível impacta em todos os preços da economia, porque é um produto em cascata, né? O transporte tem combustível, todos os produtos têm combustível embutido por causa do transporte, então ajuda muito na inflação. Uma curiosidade só, pessoal, isso é um pouco mais técnico, mas é bem interessante, existem alguns títulos públicos que estavam sendo vendidos inflação mais 11%. Então olha só que interessante, é meio sem noção, porque se você olhar o mercado de títulos, você vai ver que as taxas normais é IPCA mais 4, IPCA mais 5, esse é o normal de você pagar de juros. E de repente começou a aparecer alguns títulos que era IPCA mais 11. Caramba, 11% de juros além da inflação, como é possível? Não tem isso no Brasil, não tem isso em lugar nenhum. Só que essas matemáticas sempre fecham, existe uma explicação para isso. Por quê? Como esse título era curto, ou seja, vai ser vencido e pago daqui a alguns poucos meses, é como se o mercado já estivesse precificando, já estivesse considerando no preço do título que a lei vai ser aprovada, e a lei sendo aprovada impacta a inflação negativamente. Então imagina o seguinte, um título que paga IPCA mais 11,
Como o IPCA esperado para esse período é negativo, então a taxa de juros volta a ser normal. Então olha só que legal, uma sinalização de que o mercado, que as pessoas que apostam, né, em investimentos aqui e ali, estão esperando uma inflação negativa por conta da aprovação golaço por parte do Congresso Nacional. Quando é para criticar, vocês sabem que o ranking dos políticos desce o cacete nos caras, mas se é para elogiar também, esse é o diferencial do nosso projeto. A gente elogia o que é bom, a gente critica o que é ruim, a gente traz os argumentos aqui, elogiando também o governo federal por ter apoiado e fomentado essa lei tão importante. E claro, a gente fica muito orgulhoso de saber que o ranking dos políticos participou dessa aprovação. Nós passamos a semana inteira com toda a equipe em Brasília, fizemos 44 reuniões presenciais com senadores. Claro que a gente já sabe que tem os que já estavam favoráveis, então simplesmente mandamos material. Tem os senadores que estavam, realmente aquele pessoal que só rema contra, que a gente vai divulgar aqui para vocês quem são os senadores que estão votando contra o Brasil, contra o bolso dos pobres, para ferrar ainda mais a população humilde, que está esmagada pelos preços da gasolina alto. Esses senadores não estão nem aí, só querem encher o bolso dos governadores, lá seus padrinhos políticos. Mas tem também os indecisos no meio, eram 44 senadores indecisos. Nós fizemos reuniões presenciais um por um e contribuímos para esse debate para poder facilitar essa aprovação dessa lei tão importante. Então, muito bacana, espero que todos possam ajudar divulgando o trabalho do ranking dos políticos. O Brasil tem salvação, não podemos ser cínicos, não podemos achar que ninguém presta, porque sim, existem bons projetos, bons políticos que merecem a reeleição, merecem o seu voto e merecem a sua divulgação. Vamos ficar junto, apertando os caras, cobrando boas leis, ferrando os caras que votarem errado, demitindo os caras da política e assim a gente vai mudando o nosso país. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.